Hi everybody, how are you? No vídeo de hoje nós vamos ver alguns advérbios de intensidade, como o pretty, o quiet, o rather e o very. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? No vídeo de hoje, nós vamos ver alguns advérbios de intensidade, como o pretty, o quiet, o rather e o very. Em inglês, existem várias palavrinhas que podem, ou melhor, que são traduzidas como muito, mas na realidade existe uma diferença de intensidade entre elas. E nós vamos ver nesse vídeo justamente essa diferença de intensidade. Vamos começar com o very. O very é o muito, que é usado antes de adjetivos e advérbios, como por exemplo, very tall, muito alto, very big, muito grande, very expensive, muito caro. The hotel was very dirty. O hotel estava muito sujo. Outro exemplo, she cooks very well. Ela cozinha muito bem. Agora, o quiet pode ter vários sentidos. Se ele está do lado de um adjetivo que não é graduável, ele vai ter a função de enfatizar aquele adjetivo. Mas o que são adjetivos não graduáveis? São aqueles adjetivos que já estão no topo, como por exemplo, extraordinário. Uma coisa extraordinária, a gente não pode falar é um pouco extraordinário, é muito extraordinário. Não, é uma coisa extraordinária, já está lá no topo. Então, esse tipo de adjetivo, a gente não pode dar uma graduação nele. Então, quando o quiet está do lado desse tipo de adjetivo, ele vai ter a função de simplesmente enfatizar aquele adjetivo. Então, ele vai poder ser traduzido como simplesmente, totalmente. Um exemplo, she is quite perfect. Ela é simplesmente perfeita. Um outro exemplo, are you quite sure you know what to do? Você está totalmente certa do que sabe fazer? O quiet também pode significar um pouco menos que muito. Mas os americanos têm uma tendência de usar o quiet como sinônimo de very, de muito. Então vai depender do contexto. Um exemplo, the film is quite good. The film is quite good. Quer dizer, o filme é bonzinho. Ele é menos que o very, mas ele é mais que o fairly. Ele fica nesse meio termo. Não é um filme, não é o melhor filme, mas também não é o pior filme. Agora vamos falar um pouquinho do fairly. A gente vai falar do fairly também. O fairly desses todos é o que é mais fraco na sua intensidade. Ele pode ser traduzido como razoável, bastante. Um exemplo, his health is fairly good now. A saúde dele é razoavelmente boa agora. Um outro exemplo, she speaks German fairly well. Ela fala alemão razoavelmente bem. Agora vamos falar do rather. O rather, ele é uma palavrinha complicada. Nós vamos vê-lo aqui somente ele, sem nada, would rather, não, a gente vai ver só o rather. O rather, ele pode ter uma intensidade super alta, ser traduzido por extremamente, muito, demais. E ele pode também ser menos que o very. Vai depender do contexto. Um exemplo onde ele poderia ser um very, uma coisa, ele vai mais para uma coisa mais intensidade. I realize I've been rather stupid. E eu percebo que eu fui extremamente estúpida. Então aqui ele é o nosso very. Agora vamos ver um exemplo onde ele é menos que o very, onde ele poderia ser traduzido para bem, um tanto. It's rather warm. Tá quentinho hoje. It's rather warm. Tá quentinho hoje. E, finalmente, o pretty. O pretty também vai depender do contexto. Ele pode ser muito, como ele pode ter uma intensidade menor.
Vai depender do contexto também. Mas ele é usado em contextos informais. Ele é usado de maneira informal. Vamos ver um exemplo. The house has 4 bedrooms, so it's pretty big. The house has 4 bedrooms, so it's pretty big. A casa tem 4 quartos, então é bastante grande. Um outro exemplo. I'm pretty sure it was her. I'm pretty sure it was her. Estou bastante certa que era ela. Pretty soon after my arrival, I found a place to stay. Bem logo depois da minha chegada, eu encontrei um lugar para ficar. Para fazer um resumão, vamos colocar todos eles numa linha de intensidade, do menor para o maior. Vamos começar com not good, very good, quite good, rather good, and very good. Agora, o pretty good, ele poderia ser fairly good ou rather good, dependendo do contexto. E é usado o pretty good em situações mais informais, ok? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. Aí aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye bye.